Olá, pessoal. Meu nome é Thalita Cabral. Eu sou coordenadora das pós-graduações da área de Serviço Social da Uninter. Hoje nós estamos com o nosso primeiro episódio do programa Fala Prof, que é um programa que a gente vai trabalhar as questões sociais na atualidade. Esse programa vai contar com a participação do professor Arthur e da professora Reli, que não pôde estar hoje conosco por estar ainda de férias, né? E eu queria que o professor Arthur se apresentasse, eu falasse um pouquinho sobre a sua profissão, sobre o seu currículo. Olá, pessoal. Olá, Thalita. Olá, Cleison. Boa tarde para vocês, bom dia para vocês, boa noite para vocês, dependendo do dia que vocês estão ouvindo. É um prazer estar aqui a convite da professora Thalita, da professora Reli, que infelizmente não está com a gente, para a gente, né? Mas felizmente para ela, que está de férias. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, então. Eu sou o professor Arthur, eu sou formado em Direito, sou advogado, sou professor da Uninter, dos cursos, sou da tutoria dos cursos de pós-graduação, e faço mestrado em Jurisdição e Processo na Contemporaneidade, né? Então, eu estou aqui para dar a minha contribuição, porque de Direito e Medicina todo mundo sabe um pouco, né? Então, a gente vai tirar dúvidas, falar sobre assuntos relevantes e fazer um link aí com a parte do serviço social. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, professor. Além de ser coordenadora da pós-graduação, eu também sou formada em serviço social, né? Eu sou especialista em saúde mental e mestre em tecnologia e sociedade, que foi aonde eu conheci o professor Gleison, né, professor? Que ele deu aula para mim lá no curso de mestrado. E por ele hoje estar residindo fora do país, a gente convidou ele para tratar sobre esse tema que está tão em voga ultimamente, né? Que é falar um pouquinho sobre o isolamento social, sobre as consequências que esse isolamento tem trazido para a gente. Pode se apresentar, professor. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Thalita. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar revendo você depois de alguns anos em que nós estávamos juntos lá no PPGTE, não é mesmo? Bom, eu sou o Gleison, sou doutor em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os anos de 2011 e 2017, eu fui professor de filosofia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. Já tinha sido professor em outras instituições, em outras escolas antes, e foi então nesse período, dando aulas no PPGTE, que eu tive o prazer de conhecer a Thalita e podemos aí discutir vários assuntos interessantíssimos a respeito das relações entre tecnologia e sociedade. Agora, eu moro em Paris há 2 anos, desde janeiro de 2018, e fiquei muito feliz com o convite que vocês me fizeram. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Imagina, nós que agradecemos, professor. Então, professor, a gente gostaria de saber como tem sido a sua experiência aí em Paris, que a gente vê que a questão do isolamento social tem tido tem um ponto de vista um pouco diferente do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Uhum. Sim, sim, com certeza. Né? Eu tenho família, tenho muitos amigos aí no Brasil, pessoas com quem eu tenho contato, e fico sabendo, enfim, né, de como é que as coisas estão acontecendo aí, e eu percebo que, de fato, existem diferenças muito grandes entre o confinamento que nós vivenciamos aqui e a maneira como a coisa tem sido administrada no Brasil. Por um lado, pela própria organização, digamos, federativa do nosso país, né? O nosso país é um Estado federativo e ele dá muito mais autonomia aos estados para determinarem as suas próprias restrições. Aqui na França, como o sistema político e o sistema de governo é bastante diferente, tudo isso veio de cima, ou seja, o governo central foi que determinou a modalidade ou as modalidades de confinamento e também ditou todo o processo de desconfinamento. E aqui as coisas foram muito restritivas. Quando eu falo muito restritivas, eu quero dizer que de 17 de março ao meio-dia até a meia-noite do dia 10 de maio, você só podia sair de casa
se você tivesse uma autorização para isso. Eles chamam aqui a attestation de déplacement dérogatoire. Então, você só poderia sair de casa com uma autorização que você baixava no site do governo, que você mesmo preenchia, mas que, se você fosse pego na rua sem essa autorização, você pagaria uma multa de 135 euros. As exceções, obviamente, eram feitas para os profissionais cujas atividades, digamos, eram mais básicas para, enfim, o atendimento geral aí da sociedade, né? Os catadores de lixo, os profissionais da área da saúde, os profissionais que trabalham em setores essenciais, esses poderiam se deslocar sem a necessidade dessa atestação. Mas todos aqueles que podiam passar para o teletrabalho, para o home office, tiveram que passar. Milhões passaram ao que se chama aqui de chômage partiel, quer dizer, eles receberam uma diminuição, eles puderam ficar em casa com uma diminuição do salário, ou seja, recebendo alguma coisa entre 70% e 80% do seu salário líquido, mas fora os profissionais essenciais para a manutenção do país, todos os outros tiveram, sim, consequências, ou tiveram que se submeter a restrições bastante severas, bastante severas. E foi isso que todo mundo está mais ou menos convencido de que foi isso que possibilitou ao país de voltar à sua vida normal, entre aspas, porque nada está normal nesse momento, mas nós podemos entrar no período de desconfinamento com menos de 2 meses do início do confinamento propriamente dito. Mas se nós falamos um pouco sobre medidas desastrosas tomadas pelo governo, pela administração pública, nós não podemos deixar de citar, por exemplo, o fato de que aqui, quando o vírus já estava se reproduzindo e se disseminando em escala geométrica, o governo francês decidiu manter o primeiro turno das eleições municipais para o dia 15 de março. Essa foi uma decisão que todos estão convencidos de que foi uma decisão desastrosa, porque o vírus já estava se disseminando a uma velocidade muito acelerada, em escala geométrica, numa progressão geométrica, e nós podemos constatar que do dia 15 de março até o dia 15 de abril, foi nesse período de 15 de março a 15 de abril, que nós atingimos o pico de internações em UTI. Por volta do dia 30, 31 de março, salvo engano, nós ultrapassamos aqui na França o número de leitos de UTI disponíveis. Chegou a 7.500, 7.700 casos em UTI. Professor, e como que funciona em relação ao sistema de saúde aí? Porque aqui no Brasil, o foco maior foi na saúde pública. Até a divulgação dos números de leitos do particular não estava nem sendo contabilizado quando era feito o cálculo de quantos leitos tinham ou não. Aí na França, como que funciona? O acesso à saúde, nesse caso, está sendo gratuito? Tarifado? Como que seria? E complementando a pergunta da Thalita, professor, rapidinho, se houve a construção de hospitais de campanha na França, porque aqui nós tivemos um boom na construção desses hospitais, principalmente na região sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro. E eu queria saber também, complementando, se aí teve essa medida, né, se os hospitais de campanha foram criados, construídos e tudo mais. Bom, com relação ao acesso à saúde aqui, de fato, o modelo francês é um modelo bastante parecido ao do Brasil, ou eu acho que o modelo brasileiro é bastante parecido
ao modelo francês no que diz respeito às instituições hospitalares propriamente ditas. O que acontece? Acontece que existem instituições privadas, existem hospitais públicos, mas o governo injeta dinheiro, injeta recursos, mesmo nas instituições privadas, que aí são obrigadas a atender determinadas categorias de segurados, não é, da Previdência Social francesa, por assim dizer, que esses hospitais privados são obrigados a atender essas pessoas nos seus leitos e a tratar desses pacientes. Então, em si, é um modelo, digamos assim, um modelo hospitalar ou uma rede hospitalar cujo modelo é semelhante ao do Brasil. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que aqui na França, como tudo é meio socializado, a França, não, meio é uma injustiça, que tudo é socializado, o que acontece é que cada pessoa vai ter acesso ao hospital de acordo com a sua renda, de acordo com digamos, a classe social a qual ela pertence. A sua renda que vai determinar o quanto você vai pagar no caso de uma internação. Mas o atendimento médico universal, ele é garantido a todos, respeitando, obviamente, essa questão da renda de cada um. E o que aconteceu durante a pandemia, né, durante os picos de pandemia, da pandemia do coronavírus aqui? Várias coisas interessantes, vários dados que eu mesmo não tinha, e que eu acredito que muitas pessoas não tinham, mas que vieram à tona em função da epidemia. O sistema de saúde francês, ele também sofreu um certo sucateamento nos últimos anos. O que eu quero dizer com sucateamento? Aqui, como a população, em média, é muito mais velha do que a população brasileira, aqui você encontra pessoas aos 80, 90 anos com um vigor impressionante. Então, a média de idade da população é superior à média de idade do Brasil, da população do Brasil. O que acontece é que muitas pessoas idosas acabam recorrendo ao que se chamam EPADs, que são estabelecimentos especializados no atendimento a pessoas idosas, a pessoas, enfim, em fim de vida, né? Então, essas pessoas acabam recorrendo aos EPADs. E eu não sei porquê, mas eu tenho essa impressão de que o fato de milhares, ou talvez mesmo milhões de idosos já serem acolhidos nos EPADs, nestes estabelecimentos, isso fez com que, com o passar do tempo, fossem fechadas ou fossem simplesmente suprimidos leitos em UTI e leitos hospitalares. É mais ou menos assim, os idosos, temos um bom número de idosos, mas eles já estão sendo cuidados em algum estabelecimento próprio para tal fim, para tal finalidade. Então, gradativamente, no governo Sarkozy, no governo François Hollande, foram suprimidos muitos, mas muitos leitos de UTI. E o que acontece em fevereiro? Acontece que o vírus começa a se manifestar aqui. As primeiras projeções já indicam um estado de calamidade, como acabou se instaurando, está se instaurando no mundo todo, uma crise sanitária. E o governo descobriu, meados de fevereiro, que ele só dispunha de 5.400 leitos de UTI no país inteiro. A nossa vizinha Alemanha, nesse mesmo período, tinha 25 mil leitos de UTI. Bom, foi aí que o governo ditou essas medidas extremamente restritivas. Por quê? Porque se percebeu que
com a velocidade em que o vírus estava se espalhando, logo, logo, esses 5.000 leitos de UTI estariam tomados, estariam ocupados. E foi exatamente o que aconteceu. Em final de março, início de abril, já havia 7.400 ou 7.700 casos em reanimação em UTI. O que aconteceu foi que foi necessário se criar hospitais de campanha, sem dúvida. Foram criados hospitais de campanha na Alsácia, em Mulhouse, particularmente. Mulhouse foi um dos focos da epidemia na Alsácia e que depois se espalhou para todo o país. Então, foram criados hospitais de campanha onde havia uma concentração maior de doentes. E foram criados rapidamente cerca de 2.000, talvez 3.000 leitos suplementares de UTI para tentar dar conta da demanda. E, além disso, foram enviados também pacientes para fora do país, porque lembra que eu falei agora há pouquinho, a Alemanha, antes de começar a epidemia, tinha 25.000 leitos de UTI disponíveis. Então, quando eles estavam lá no auge da epidemia, eles tinham ainda 11.000 leitos disponíveis, enquanto que a França, no total, havia conseguido improvisar 7.000 e alguma coisa. Então, é uma diferença, uma discrepância muito grande. Eu ouvi dizer que aí no Brasil também existe, no SUS, existe algo em torno de 25.000 leitos de UTI, se eu não estou enganado. Bom, mas a população brasileira é 3 vezes maior do que a população alemã, 3 vezes maior do que a população francesa. Então, ainda assim, é um número que talvez não seja suficiente para conter a epidemia. Uma coisa interessante também da fala do professor Cleison é pelo fato de que houve, né, medidas de confinamento absoluto. Você precisava dessa autorização para sair de casa. Aqui no Brasil, nós não chegamos nem perto disso ainda. O que é engraçado, né, para falar, porque a gente ainda tem a noção, né, a população brasileira ainda tem a noção do distanciamento social e do confinamento, o famoso lockdown, né? Então, nós não tivemos ainda medidas, por mais que neste momento que estamos gravando já atingimos 72.000 mortos, nós não tivemos ainda nenhuma medida um pouco mais forte, né? Digamos assim, confinamento absoluto, só sai para o que é necessário. E olha lá, né? Então, no Brasil, eu não sei se eu consigo ver isso acontecer. E para o que o professor disse, o maior motivo da França já poder estar desconfinando foi pelo fato de ter feito esse confinamento absoluto, né? Sim. Sim, sem sombra de dúvida. Eu sei que isso gerou muita polêmica no início, eu vi debates acalorados nas redes sociais a respeito, eu mesmo fui questionado por amigos a respeito desse confinamento absoluto, mas, sem sombra de dúvida, haja vista a forma pela qual o vírus é transmitido, o confinamento, o isolamento absoluto, ele é ainda a melhor estratégia para conter a sua disseminação. Queiramos ou não, admitamos isso ou não, tem a economia que vai penar, sem sombra de dúvida. O PIB francês agora já projeta uma queda de 8% a 11% para esse ano de 2020, veja que é uma economia estável, mas mesmo assim está sofrendo por conta dos efeitos do confinamento. Mas o confinamento, sem sombra de dúvida, é a estratégia mais coerente e também mais correta para se combater um vírus que se propaga da maneira como o coronavírus se propaga. Se vocês consultarem na internet, existem números oficiais sobre isso, sobre a disseminação do vírus. E é impressionante
como eu comentei com vocês agora há pouco, que a manutenção das eleições municipais, do primeiro turno das municipais no dia 15 de março, foi um erro grotesco, né? Um erro grotesco. Mas a partir do momento em que o confinamento começou a surtir os seus efeitos, houve uma queda enorme no número de novos casos. Houve um decréscimo, assim como houve uma curva ascendente muito vertiginosa, a partir do momento em que as pessoas, os trabalhadores não essenciais, por assim dizer, estavam confinados, estavam em home office, esse decréscimo, essa queda também foi vertiginosa. Então, o professor disse também que houve alguns debates bem acalorados, né, em relação a confinamento, ao não confinamento absoluto, enfim. O professor consegue me dizer se hoje em dia já virou, claro que não vai ser um consenso absoluto, né, obviamente, mas houve uma mudança na sociedade em relação às opiniões em relação ao confinamento? Você acha que as pessoas perceberam que funcionou? E se houve, por parte do governo, alguma educação em relação às medidas de isolamento, né? Se houve como fazê-lo, a questão da saúde mental também, se houve algum programa do governo em relação a isso. Eu queria saber se houve essa mudança na sociedade, que antes estava dividida entre os que não queriam e as pessoas que queriam. Aqui o governo investiu bastante em campanhas de conscientização. Todas as agências, ou quase todas as agências governamentais, investiram em campanhas. Todos os ministérios diretamente relacionados, né, diretamente envolvidos na mecânica do confinamento, todos eles também desenvolveram campanhas publicitárias a esse respeito. Houve um período, talvez a primeira semana, os primeiros 10 dias, a partir de 17 de março, houve um período de conscientização em que as pessoas não eram multadas se saíssem à rua sem a atestação necessária, né? Mas a partir desse período de educação, começou-se, então, a aplicar as multas. Então, houve uma certa transição, sim, e houve, sim, campanhas de conscientização desenvolvidas por agências governamentais, pelos ministérios, mais diretamente envolvidos na gestão da crise. Nós tivemos aqui, por exemplo, o ministro da Saúde, ele vinha todos os dias às 6 horas da tarde fazer o balanço dos casos no dia que passou. Então, e essa era, sabe, era como a oração da Ave Maria, sabe, às 6 horas da tarde, o ministro da Saúde estava ao vivo em rede nacional, fazendo o balanço do dia que passou. E, a partir daí, começou também um certo desfile de ministros, né? A partir daí, todos os ministros, em algum dia da semana, e vinham em cadeia nacional para fazer também o balanço da situação no que dizia respeito ao seu próprio ministério. Então, houve sim uma conscientização, houve sim investimentos em campanhas visando conscientizar a população da necessidade desse confinamento. E eu tenho a impressão de que, por mais que tenha sido desprazeroso, por mais que tenha sido algo que ninguém deseja, eu tenho a impressão que a maioria da população se conscientizou realmente da necessidade momentânea, da necessidade localizada desse confinamento naquele momento. Agora, a grande dificuldade é manter os bons gestos, né? Manter os bons gestos, porque foi só também os casos diminuírem, como eu comentei agora há pouco, a curva desceu, que as pessoas começaram, então, a relaxar. Fala-se, esse é exatamente o termo que a mídia utiliza, as pessoas relaxaram, né?
e já estão promovendo festinhas, já estão promovendo raves, já estão promovendo eventos não autorizados, e por conta disso nós já começamos a perceber, de 2 semanas para cá, traços do coronavírus na água que vem das casas das pessoas. Algo que não havia antes, algo que no final do confinamento já não havia mais, esses traços do coronavírus, eles já começam a aparecer novamente à medida em que as pessoas se sentem mais seguras, mais confiantes e voltam a retomar a vida normal como se nada tivesse acontecido. Então, a vigilância é necessária. A vigilância, ela é extremamente necessária, a prudência e o bom senso é necessário para que a gente não agrave ainda mais a situação, seja aqui, seja aí no Brasil. Professor, em relação à situação financeira, aqui no Brasil, uma grande dificuldade que a população levantou é essa questão de ficar em casa e não receber. Por exemplo, os trabalhadores informais, trabalhadores que não têm condições de fazer um home office. Então, acabou que o governo disponibilizou um recurso emergencial para auxiliar essas pessoas que não tinham nenhuma renda nesse período, para que elas permanecessem em casa e suprissem as necessidades básicas. Aí na França foi feito algo nesse sentido? Sim, e aí novamente é que a gente precisa reconhecer, a gente precisa dar o devido mérito para o sistema social francês, para essa sociedade onde tudo é mais socializado. O que aconteceu logo que o presidente Emmanuel Macron decretou o confinamento, ele já se comprometeu também a meter a mão no bolso do governo, mas não para desviar dinheiro, para injetar dinheiro na economia e em programas sociais, exatamente para assegurar esse período complicado, esse período difícil que o país iria enfrentar. Então, salvo engano, no dia 15 de março, ele anunciou que o governo iria estar disponibilizando alguma coisa em torno de 300 bilhões de euros para custear e para, enfim, manter a economia aquecida durante o confinamento e manter também a renda, proteger a renda e o trabalho dos trabalhadores. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o governo cancelou as contas de água, de gás, de luz, de aluguel de milhares de trabalhadores. Então, durante o confinamento, milhares de trabalhadores foram poupados dessas despesas básicas. O governo ajudou as empresas a manter os seus trabalhadores em chômage partiel, que é o desemprego parcial, ou seja, os trabalhadores tinham uma redução de salário, mas não perdiam o emprego e poderiam ficar em casa durante o período da epidemia, o período do confinamento, melhor dito. Então, houve um investimento bastante grande, um investimento importante do Estado na manutenção da economia e também na manutenção do bem-estar social. Esse é um modelo tipicamente francês. Esse é um modelo que já se construiu aqui há décadas. Há décadas as coisas são assim aqui, talvez até há mais tempo, não tenho os detalhes. E é um modelo que não existe, infelizmente, no Brasil. O governo francês injetou no bem-estar da sua população e também na manutenção das suas empresas muito mais do que eu tenho notícia que o governo brasileiro esteja injetando para manter a economia aquecida durante esse tempo. Então, de fato, para os trabalhadores brasileiros, eu imagino os trabalhadores informais, eu imagino aqueles que estavam ainda em contrato de experiência, né? Para os trabalhadores brasileiros, o fato de
de ter que apelar a um home office, bom, felizes aqueles que ainda podem fazer o home office, mas aqueles trabalhadores de setores nos quais o home office era impossível e que se viram face ao desemprego, infelizmente, a verdade seja dita, não beneficiam de um sistema de amparo social como os trabalhadores franceses têm à sua disposição. Então, são dois sistemas totalmente diferentes, totalmente diferentes. O confinamento aqui no Brasil, aqui na França, só foi possível graças a todo esse sistema de amparo e de seguridade social dos trabalhadores e também ao investimento do governo na manutenção dos empregos e das empresas. E mesmo assim, nós vimos em abril um aumento também vertiginoso do desemprego. Quer dizer, mesmo com todo esse investimento, mesmo com toda essa reatividade que houve, o desemprego explodiu no mês de abril. Ele oscilou, segundo as regiões francesas, aqui ele oscilou entre 20% a 32,4%, o aumento do número de desempregados. Isso já caiu em maio, mas ainda assim houve um aumento importante do número de desempregados aqui. E apesar de tantos investimentos, né? Apesar de tantos investimentos e apesar desse sistema muito mais socializado do que o sistema brasileiro. Aqui no Brasil a gente viu muito falar na questão de ficar em casa, né? E muitos têm trabalhado também em relação àquelas pessoas que não têm sequer uma casa para ficar. O que fazer com essa população de rua? O que fazer com a população periférica que não tem saneamento básico? Que às vezes mora uma família inteira dentro de um cômodo que não tem sequer um banheiro dentro de casa, às vezes banheiro é comunitário. Então, todo esse desprovimento, né? Não sei se seria esse termo correto, mas essa falta de acesso à higiene, a falta de acesso à alimentação, a falta de acesso a um ambiente salubre, tem dificultado muito dentro das comunidades, dentro da periferia e até mesmo com a população de rua, para que se evite a transmissão da doença, né? Porque eles não têm sequer água para tomar, que demais para lavar a mão cada vez que ele mexe em alguma coisa. Ele não tem um ambiente para dormir. Então, tudo isso é uma preocupação que a própria população tem levantado, tem questionado e tem fomentado nas redes sociais. Tem muitas ações que a própria população está fazendo, visto que o governo não tem dado conta de atender a todas essas demandas, né? Sim. Essa é a nítida impressão que nós temos observando a situação aí no Brasil. De fato, a população tem se mobilizado para fazer algo que o governo não está sendo, digamos, não está fazendo, simplesmente. Deveria, mas não está fazendo. Mais uma vez, o Brasil ainda tem a vantagem, neste caso específico, de contar com uma maior autonomia por parte dos estados, porque o governo federal, em particular, tem se mostrado muito pouco reativo diante da gravidade da situação, né? E veja, o que acontece no Brasil em particular é que a epidemia só veio realçar ainda mais as desigualdades sociais. Né, as desigualdades sociais. Os locais, os focos de maior contaminação são, com certeza, aqueles lugares onde a desigualdade social é também mais importante, né? E aí realmente não existe muito remédio, como você bem colocou, né, Thalita? Vai se isolar um morador de rua que precisa ficar confinado, vai ficar confinado onde? Né? Aqui, mais uma vez, como o sistema social, o sistema de assistência social francês, ele já tinha essa prática de acolher
moradores de rua em centros especializados durante o inverno, o que acabou acontecendo? Aconteceu que, com a epidemia e com muitos hotéis vazios, o governo interviu junto a redes de hotéis, e algumas redes de hotéis, inclusive, se ofereceram para acolher pessoas que estavam vivendo na rua, para acolher imigrantes que tinham acabado de chegar e que ainda não tinham recebido um apartamento ou um imóvel, enfim, do governo. Aqui existem os HLM, que são os apartamentos que são em parte também garantidos para os imigrantes que chegam ao território francês, não apenas os imigrantes, mas também os imigrantes têm direito, né, a esses HLM. Então, o que acabou acontecendo no Brasil e que está acontecendo é que o vírus está escancarando as desigualdades sociais de uma forma, da sua forma. E outra coisa que tem entristecido muito a população também é ver que mesmo numa situação tão grave como essa, né, a corrupção ainda está muito forte, né? A gente teve notícia agora há poucos dias de uma empresa que foi contratada para construir um hospital desses de campanha, que na verdade a empresa nunca tinha trabalhado com nada na área da saúde, construiu tudo fora dos padrões que precisavam e agora vão ter que gastar mais um dinheiro enorme para poder adequar, porque não foi feito de acordo com o que precisava. Outro também, questão de comprar equipamento e o equipamento vir com defeito, porque na verdade não se atentaram para as especificações que precisava. Então, tudo isso vai deixando a população desacreditada, né? Vai deixando, a pessoa já está com o emocional abalado de ficar tanto tempo isolado, tanto tempo dentro de casa, às vezes passando necessidade, às vezes vendo um filho passando necessidade, até mesmo a carência afetiva, né? De você não poder encontrar seus parentes, de você não poder visitar um amigo, de você não estar mais no seu ambiente de trabalho, e daí você ainda se depara com tudo isso. Tipo, as pessoas que têm condições ainda tirando o pouco daqueles que precisam e não têm o que fazer. E também tem o fato de que desacredita o próprio isolamento social, né? Porque as pessoas estão em casa há mais de 100 dias, como é o meu caso, por exemplo, e vê que nada está mudando, que a curva não abaixa, que a curva não abaixa. E o que as pessoas vão automaticamente pensar, né? Não está funcionando. Então não é isso o problema. O problema, então, é outra coisa. Daí a pessoa volta a frequentar os lugares que frequentava antes, as pessoas voltam a encontrar outras pessoas, e assim a gente não aí entra num ciclo vicioso de acreditar e de desacreditar numa medida, né? Aí fica bem complicado mesmo. O que o professor falou é muito real. Não só acreditar na medida, né? Mas acreditar na doença em si. Porque eu vi muitas pessoas até do meu convívio pessoal, mandando mensagem assim, porque essa doença não é nada, isso é só uma gripinha, ou tipo, não vou pegar, tipo, eu saio de máscara, então eu não vou pegar. Então as pessoas não estavam levando a sério a questão do contágio, que tipo, quanto menos pessoas estiver na rua, é melhor, porque vai espalhar menos. E eles não conseguem entender isso. Até porque não se ouve, não se vê um tratamento de educação, né, de levar a informação para as pessoas. A impressão que dá, às vezes, é que querem que a informação não chegue mesmo. Na verdade, o que chega é uma informação incorreta, né? Como você disse, tem o desacreditamento da própria doença, a gente deve a diversos motivos, a diversas pessoas, a diversos meios de comunicação, né? Então tem isso ainda. Tem o negacionismo que acaba piorando muito mais a situação que já é ruim. Sim. Exato. O Brasil está vivendo uma situação surreal no que diz respeito a essa epidemia. A situação do Brasil é simplesmente surreal. O que está acontecendo no Brasil é que, depois de vários anos de estagnação econômica, depois de tentativas, enfim, de acelerar reformas que são ditas estruturantes, né, como a reforma da Previdência e outras,
o governo o governo brasileiro se vê como o planeta inteiro está se vendo diante de um vírus que se espalha muito rápido e para o qual não existe ainda vacina disponível e cujos efeitos são dramáticos, tanto para a saúde individual quanto para a saúde coletiva e para a economia. E, diante desse cenário surreal, o governo tenta ainda manter a máquina econômica em funcionamento. Tenta, talvez, até mesmo aquecê-la, se é que é possível aquecer a máquina econômica, a economia brasileira num momento como esse. Essa é uma situação surreal. Essa é uma situação surreal. Eu entendo que no Brasil nós não dispomos dos dispositivos que outros países, como França, os países escandinavos, a Alemanha possui, para enfrentar uma situação de pandemia como essa. Mas, por outro lado, essa reflexão sobre o que é o mais importante, de um lado, a manutenção da economia, do outro lado, as vidas que vão se perder e o colapso que isso vai gerar também na rede de saúde, essa reflexão ainda não está sendo feita. E veja, foi essa a reflexão que foi feita aqui e que resultou numa eleição em massa do Partido Verde francês para as prefeituras. O Partido Verde francês, ele teve um resultado extraordinário, um resultado que ele nunca antes teve nas eleições municipais, levou várias cidades importantes, várias metrópoles francesas, exatamente como uma consequência dessa reflexão que foi feita entre o que é, ou a respeito do que é realmente prioritário. Manter a economia funcionando ou evitar que vidas se percam em massa, como, né, na gripe espanhola, 100 anos atrás. Então, esse tipo de reflexão, eu acredito que ainda não chegou aí no Brasil, ou se chegou, ainda não se tornou predominante. Nós ainda estamos tentando fazer a economia andar depois de um histórico de vários anos de recessão, quando a situação exigiria uma atitude diferente. Exatamente. Excelentes colocações, professor. Excelentes colocações. Outra coisa que a gente vê bastante aqui no Brasil é o despreparo emocional das pessoas para o isolamento, né? As pessoas têm adoecido, as pessoas não têm conseguido estabelecer uma rotina, algumas por conta de não estar trabalhando, outras por conta de assumir mais papéis do que conseguem dar conta. Por exemplo, eu vim trabalhar em casa, mas eu tenho um filho pequeno. Eu não posso ter babá porque está em isolamento. Então, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do filho, eu tenho que dar conta do trabalho. E a gente vê muitas famílias nessa situação, né? Famílias inteiras que às vezes têm 2, 3 filhos em idades diferentes, precisando que as 3 crianças assistam aula virtual ao mesmo tempo. Só que eles não têm 3 computadores na casa para que os 3 filhos estudem. Às vezes os pais não têm nem o ensino médio completo para poder auxiliar o filho a aprender aquela disciplina que foi só passada rapidamente ali pela televisão. Então, a gente vê que a população tem adoecido mentalmente muito rápido e ainda não se tem um suporte para isso, né? A gente não vê ainda a saúde mental no Brasil, acho que sempre teve um estigma, né? Que se você só procura psicólogo se você estiver doente, você só procura um psicólogo se você for louco. Então, agora tem, eu acho que é uma luta, né? Quebrar um pouco essa barreira e também disponibilizar esse tipo de serviço para a população, porque as pessoas estão adoecendo e isso está muito gritante. Como que o senhor tem visto isso por aí? Aqui também. As consequências emocionais, psicológicas do confinamento foram bastante sérias. Mas, mais uma vez, a gente tem que colocar isso em perspectiva.
O fato é que aqui o confinamento durou 7 ou 8 semanas, foram menos de 2 meses, né, de 17 de março até 10 de maio. No Brasil, nós já estamos há muito mais tempo, né, salvo engano, as medidas começaram a ser tomadas aí por volta do dia 20 ou 21 de março. Então, o confinamento já está durando muito mais tempo numa situação social muito mais precária e complicada. Então, as consequências, elas acontecem e são inevitáveis. O que nos leva, assim, a mais uma vez refletir sobre a necessidade de hábitos mais saudáveis, apesar de estarmos em confinamento. Quem sabe agora que as crianças estão obrigadas, eu sei porque meu filho está no Brasil, a minha esposa está trabalhando no Brasil esse ano, meu filho está com ela, então, agora que nós somos obrigados a manter as crianças na frente da televisão, na frente do computador, várias horas por dia para poderem assistir aulas, quem sabe não seria o momento de, na hora em que as crianças já terminaram os seus deveres, já terminaram as suas aulas do dia, adotar outras práticas, outros jogos, outras modalidades de recreação e de lazer. Para quem está em home office, com os filhos em homeschooling, não é nada fácil, não é nada fácil. E aí, eu concordo com você, professor Arthur, que quando nós vemos que a curva não está baixando, isso acaba nos desestimulando, isso acaba realmente nos fazendo a gente se perguntar, mas puxa vida, o que eu estou fazendo aqui se eu estou tão confinado, enquanto que tantas outras pessoas estão aí circulando normalmente e fazendo o vírus circular também. Mas o fato concreto é que, nesse exato momento, enquanto nós não temos uma vacina, enquanto nós dispomos apenas de um sistema de saúde precário, que já assiste a várias décadas de sucateamento, ou pelo menos na última década, houve um sucateamento muito grande do nosso sistema público de saúde no Brasil, nesse momento preciso, nós não temos outra alternativa, não há outra alternativa. Quem sabe de agora até o final do ano, já estão anunciando que talvez até o final do ano, no início do ano que vem, nós já possamos ter uma vacina, bom, aí a coisa vai ser diferente. Mas aí nós vamos mesmo nos autorizar a retomar gradativamente a vida como ela era antes, ou quase. Mas nesse momento atual, nós precisamos reinventar. Reinventar foi a palavra que nós mais ouvimos por aqui. Reinventar a tua cozinha para ela virar o teu espaço o espaço que você utiliza para fazer a sua atividade física. Reinventar o quarto dos teus filhos para que ele se torne uma sala de aula. Reinventar o teu quartinho de visitas para que lá você possa fazer o teu home office. Reinventar também a tua rotina, para que a tua rotina seja suportável. Eu tenho repetido, essa é uma situação surreal. Nós temos que ter a inteligência mínima necessária nesse momento, surreal, sem dúvida, para transformá-la numa situação suportável. E aí cada família, cada indivíduo, de acordo com a sua situação, de acordo com a sua rotina, pode tentar encontrar esses meios para tornar a situação um pouco mais palatável. Perfeito. Mais alguma pergunta, Thalita? Não, acho que o professor foi bem claro, com ótimas contribuições. Na verdade, eu queria só fazer mais um comentário que eu tenho visto muito, até por conta do nosso trabalho, né, que a gente já trabalhava com ensino à distância, a gente já tinha um pouco mais dessa proximidade com o virtual, né, que
talvez agora seja uma forma da gente se reinventar mesmo, né? Da gente abrir os horizontes, da gente buscar novos conhecimentos, da gente não se fechar somente naquilo que a gente já estava habituado, porque a gente não sabe como vai ser o novo normal, né? A gente não sabe exatamente como vai ser a hora que tudo isso passar, mas que vai passar, alguma coisa vai mudar e logo, se Deus quiser, tudo vai voltar para uma certa normalidade. Então a gente precisa estar pronto, né? A gente precisa estar saudável, principalmente, tentar manter a nossa cabeça no lugar, tentar manter a nossa saúde física também, para que quando essa situação toda passar, a gente tenha condições de seguir em frente, né? De recomeçar, se for preciso. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Gleison, né? Que dedicou seu tempo para estar aqui com a gente, conversando um pouquinho, do professor Arthur, que topou essa empreitada comigo e com a professora Reli, que esse programa foi uma criação que surgiu quando a gente saiu de uma palestra, nós três conversando, e a gente chegou à conclusão de que a gente precisava estar trazendo um pouquinho dessa discussão das questões sociais na atualidade, porque tem muita coisa que passa ali no nosso cotidiano e não se fala sobre isso. A gente vai deixando meio, tipo, que na rotina, tipo, mas ninguém para falar exatamente por que aquilo está acontecendo, qual é o impacto disso na sociedade, qual é o impacto da sociedade na minha vida. Então, a proposta desse programa, inicialmente a gente vai fazer o programa uma vez por mês, nas terças-feiras, 1 hora mais ou menos de programa, e daí a gente vai deixar um e-mail para vocês, quem tiver interesse em sugerir algum assunto que gostaria que a gente estivesse discutindo, porque daí os assuntos que forem levantados, a gente vai buscar professores especialistas na área, ou que tenham experiência no assunto, para vir aqui discutir com a gente. E daí vai ter a contribuição do professor Arthur, que traz bem essa questão do direito, né, professor, da questão trabalhista também, e a professora Reli, que também é da área do serviço social, mas ela trabalha mais voltado para a questão da educação, e eu que já trabalhei mais com a questão da educação em saúde mental e também da questão das violências, né? E quem ficou interessado, gostou da nossa participação aqui no programa, pode vir conhecer também os nossos cursos, tanto da área de Direito quanto da área de Serviço Social. Nós estaremos muito felizes em receber vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, então, professor Cleison, aí diretamente de Paris, falando com a gente. Obrigado por achar um tempinho até nesse fuso horário que é bem diferente. É muito legal ver a perspectiva, porque a gente ouve, a gente lê, mas ter esse contato com alguém que vivenciou isso, né? Aí no seu dia a dia, com família longe, com família perto, é muito, muito gratificante ouvir tudo isso e saber que a gente está enfrentando de formas diferentes, mas a gente está enfrentando a mesma coisa. Então, muito obrigado pela participação e está convidadíssimo para sempre que quiser voltar participar do programa. O programa está de portas abertas. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Fiquei muito feliz de te rever, Thalita, de saber que você está, né, aí avançando na sua carreira. Fico muito, muito feliz. Afinal de contas, nós nos conhecemos na época em que você ainda era estudante de mestrado. E muito feliz por isso. Parabéns. Feliz também por ter conhecido o professor Arthur e espero ter podido contribuir um pouco para essa reflexão em torno do momento atual. É um momento sui generis que nós precisamos enfrentar. Infelizmente, nós não escolhemos isso, mas nós temos que enfrentar da melhor forma possível, e esse enfrentar da melhor forma possível para nós e para as pessoas com as quais nós nos importamos, isso significa fazer concessões. Vamos ter que fazer realmente concessões para dar a prioridade para aquilo que realmente é prioritário na nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a saúde daquelas pessoas com as quais a gente se importa, as pessoas que são importantes para nós. Uma última reflexão, se a gente ainda tem um pouquinho de tempo, né, 1 minutinho talvez, foi muito marcante para mim uma crônica que eu li, escrita por uma repórter francesa, relatando o fato de que ela
teve o coronavírus, e vocês sabem, um dos sintomas do coronavírus é a perda do olfato. E ela ouvia todo mundo comentar que em Paris as ruas estavam vazias, que os índices de poluição do ar estavam caindo, que o espaço urbano estava sendo novamente tomado pelo verde, as plantas estavam florescendo, era justamente o início da primavera, e ela narra, então, isso na sua crônica, dizendo que isso tudo acontecendo, a primavera chegando, as flores desabrochando, a cidade mais limpa, o ar mais puro, e eu não podendo cheirar nada disso. Então, para ela, foi como se isso quase não tivesse acontecido, porque ela, por conta da doença, não pôde provar dessa cidade renovada que se abria diante dela e diante dos seus moradores. Então, é o momento agora de fazer concessões, é o momento de fazer concessões, cada um dentro das suas possibilidades, mas pensando no bem individual e também no bem coletivo, porque nós não somos sozinhos no mundo, nós vivemos dentro de uma coletividade e as nossas ações podem beneficiar, mas também podem prejudicar essa coletividade. Perfeito. Perfeito, professor. Muito obrigada pela participação de todos. E esse foi o primeiro Fala Prof. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.